Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emprega Aí, o podcast que ajuda você a entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho e a encontrar ali as oportunidades para você crescer na sua carreira. Eu sou Fernanda Carvalho e hoje o nosso bate-papo é especialmente para os professores, educadores e profissionais da educação que também aí estão pensando em ingressar nessa área, que é fundamental para o futuro do nosso país, né? Então, se você é essa pessoa, professor, ou está pensando aí em se tornar um e quer entender um pouco mais sobre as oportunidades que o mercado da educação te oferece e as áreas que estão em alta, a tecnologia transformando aí o ensino e de quebra ainda buscar algumas dicas práticas para você se destacar, esse episódio é para você. Hoje a gente tem um convidado muito especial, e ele é professor do Instituto Singularidades, doutor em História, Filosofia, Metodologia da Matemática pela Unicamp e professor polivalente do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E eu estou falando do professor Guilherme Jacobic. Olá. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, Também tá? Estou muito feliz. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, gente. E eu acho que é um tema que é diferente do que a gente trouxe aqui no nosso podcast nos outros episódios. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Fica à vontade, tá? Tá bom. Eu sou professor já há muito tempo, né, desde 89. Já passei por vários segmentos da educação, sempre voltados para a educação de alguma maneira, né? Jovens, adultos, hoje em dia, né? Mas passando por crianças muito pequenas, até berçário eu já trabalhei. Nossa, né? Desafiador. Fui professor de educação de jovens e adultos, também analfabetos, né? Trabalho com assessoria pedagógica, faço muitas coisas na educação, escrevo livros, legal, palestro. É verdade. Tô aqui batendo um papo hoje também aqui com vocês, muito legal. Nossa, vai ser muito bom, gente, sério, de verdade. Olha, eu já quero começar, aqui a gente já vai assim, ó, tá já bom. Começa com os 2 pés na porta. Antes da gente poder entrar um pouquinho mais no detalhe ali de mercado de trabalho dentro da educação e tudo mais, eu queria que você me trouxesse um pouco do cenário atual de educação hoje. Então, uma visão geral de possibilidades de carreira dentro da área da educação. Então, como você está há muitos anos aí trabalhando, você sabe de inúmeras oportunidades que às vezes o nosso telespectador não consegue encontrar, né? E para quem tá começando nessa área, ou para quem quer mudar de carreira, sei lá, alguma coisa do tipo, quais são os caminhos do cenário atual da educação hoje? Tá bom, acho que uma coisa bacana de falar, Fernanda, que se fosse há 30 anos atrás, né, quando eu comecei a dar aula era ir para a escola. Exato. Era ser professor na sala de aula e galgar, talvez, se achasse, tivesse essa ambição, se tornar o que a gente chama hoje de gestor, né? Virar um coordenador pedagógico, um diretor ou uma diretora, né? Hoje é muito mais amplo o mercado de trabalho para o educador. Então, tem uma infinidade. Você falou aqui da tecnologia. A tecnologia é um campo de ampliação, né? Trouxe desafios, mas também ampliou tudo. Então, você tem desde assessoria pedagógica à distância, você tem como fazer, por exemplo, acompanhamento de alunos, que antes você fazia aquela coisa do aula de apoio, né? Hoje você pode fazer mentoria, não só de jovens, adolescentes, mas também adultos que estão trabalhando no mercado de trabalho. Então, eu como professor, sou mentor de outros professores que estão iniciando a carreira, né? Então, essa é outra vantagem também, você está no mercado da educação, mas você tem quem te ajude, né? Você pode trabalhar com pedagogia hospitalar, por exemplo, trabalhar dentro dos hospitais, apoiando um trabalho não só com crianças, mas também estabelecendo ali um contato de humanidade mesmo com o público que frequenta o hospital. Você pode trabalhar com produção de materiais didáticos, então as editoras contratam. Você pode, se quiser fazer uma carreira solo, pode montar um blog, um site de educação. Você pode trabalhar com fundamentação para que pessoas montem sites e criem materiais. Então, tem muita coisa que é possível fazer muita coisa na educação, mesmo. Né? Exatamente. Antigamente, a gente só pensava que o educador ou o professor, quem fazia letras ou, sei lá, alguma faculdade específica para isso, só podia dar aula, né? Principalmente, ou específica. Tipo, eu faço letras, mas aí eu me especializo só em ensino fundamental. Ou só, tipo, em graduação. E hoje não. Hoje o mercado aí tá enorme. E hoje, dentro da escola, mesmo dentro do espaço escolar,
dar aula, como eu dou, por exemplo, sou professor polivalente, né? Estou em sala de aula, dou aula de todas as disciplinas. Existe uma outra ampliação. Eu poderia ser uma pessoa especializada em trabalhar com crianças em situação de inclusão, né? Eu posso trabalhar com questões socioemocionais. Eu conheço vários profissionais que fazem uma ponte entre o que era psicopedagogia, psicologia, mas como pedagogos atuam para dirimir situações de conflitos escolares. Então, trabalha com uma outra área dentro da educação, que é um apoio de bastidor, né? Ajudando os profissionais que estão lá diretamente na sala de aula a apoiar melhor a diversidade de alunos que nós temos também. Legal, legal. Minha mãe, uma vez, eu lembro que eu era bem pequena, acho que eu tinha também uns 10 anos, ela fazia magistério. O senhor lembra do magistério? Eu fiz magistério. Ela fazia magistério. E ela não fez uma faculdade de letras, né? E nem, tipo, psicologia, pensando em psicopedagogia, mas ela fez esse magistério. Sim. E aí ela ficou durante 2 anos sendo o apoio de uma outra professora dentro de uma sala, e o apoio dela eram pessoas com deficiência. E aí ela era esse apoio, né? Então ela não tinha impacto, né, direto com aquele aluno, mas ela ficava ali apoiando a professora, ajudando ela, principalmente ali nos exercícios, né? Naquela coisa da dinâmica da sala de aula. E nossa, ela trazia cada coisa pra casa, assim, tipo de insights e tudo mais. Só que mesmo assim, há muitos anos atrás, ainda era muito restrito. Mesmo no magistério, mesmo tendo um apoio, ainda era dentro da sala de aula, né? Eu acho que o que você tá falando hoje é uma coisa que a gente pode ir pro corporativo, ou pensar ali, igual você falou, no gestão, na coordenação, então... Parte de uma graduação em pedagogia, né? Porque quando nós nos formávamos no magistério, a gente saía com 15 anos de idade, né? Então você era muito... Eu mesmo comecei a dar aula com 16, então nós éramos muito jovens, né? Então se entendeu no Brasil que essa educação tinha que acontecer em nível superior, até para ter uma maturidade, né, uma escolha mais acertada, né? Então a porta de entrada é a graduação, mas ela é só a entrada, né? Porque aí você tem a pós-graduação, você tem as extensões e você tem muita coisa para fazer dentro da educação, inclusive a formação em serviço. Tanto receber a formação e continuar aí galgando outros rumos dentro da própria educação escolar, como também futuramente virar formador, como eu acabei me tornando, né? Então, depois de um certo tempo de carreira, formação e tudo mais que você vai buscando, você vai ramificando a sua atuação. E se entendendo, né? também, se entendendo, né? É verdade. Então, essa formação em graduação, ela... Tem uma coisa, um dado interessante, Fernanda, que assim, eu não sei o quanto isso... influencia a escolha de uma pessoa. Para mim, influencia quando eu digo para os meus alunos que estão com dúvida se querem ou não fazer pedagogia. Às vezes eles vão lá, visitam o instituto, né, onde eu trabalho, e assistem aulas, né, como ouvintes e ficam encantados. Mas será que eu vou, né? E como é que vai ser? Talvez eu não consiga bancar um curso. Tem um índice de empregabilidade na área da educação tão forte, há uma demanda tão grande, que, por exemplo, lá no Instituto, 90% dos nossos estudantes tornam-se ou estagiários ou assistentes de professores quando estão no 3º ano de curso. No 4º ano eles são empregados. Quer dizer, a pessoa sai formada, já empregada, e aí alça com diploma uma vaga efetiva, se torna professor titular ou professora, né? Então, acho que isso, de maneira geral, pela ausência de bons profissionais no mercado também... Né, tem uma procura muito grande e tem uma demanda muito grande, porque nós temos milhões de estudantes, tá? E a gente está vivendo uma carência de formação de professores. Então o mercado também está melhorando, né? Salarialmente a gente está lá alcançando, tá num patamar médio de outras profissões. Não dá para falar que se ganha muito, mas assim também dá para se viver com a educação. Sim, né? E eu acho importante você falar esse dado, professor, porque antigamente o sonho da criança ou era ser professor ou astronauta. Era um dos dois. E hoje a gente vê... principalmente porque as profissões delas ganharam outros rumos, né? Mas ainda assim, eu percebo... Num episódio anterior, eu tava contando aqui pra Letícia, uma moça que veio conversar com a gente, que quando eu era pequena, a minha mãe... a gente tava conversando sobre... como a gente se porta no corporativo, pegando ganchos de coisas que a gente já viveu. Ou com pessoas, ou com, sei lá. E eu tava contando, vou contar essa história de novo. Então, se você não escutou, escute novamente. Eu estava contando que eu tinha uma professora que ela falava muito alto na sala de aula.
E quando eu era mais nova, eu queria ser professora. Então, minha mãe tinha uma lousa e eu ficava lá, colocava meus bonequinhos e ficava gritando com os bonequinhos e tudo mais. E aí, a gente tava conversando sobre isso, sobre como é que isso acaba transformando a gente, né, no futuro. Mas, partindo desse pressuposto, já dá pra entender que nos lares, antigamente, era a única referência, única não, mas a maior referência que a gente tinha de profissão, assim. Porque um médico, um advogado, era muito longe. Porque você não tem contato, assim, direto. Eu acho que a educação é uma coisa, como você falou, básica e tudo mais, é tão perto da gente, é tão tangível, assim, que você fala, eu quero ser... Ou pra muito bom, porque geralmente os professores, eles são as referências da nossa vida, né? Eu também já citei vários professores aqui em outros episódios. Então, a gente fala, cara, eu quero ser como essa pessoa é. Então, eu acho que isso é muito importante pra gente trazer agora, porque... principalmente as pessoas que estão começando, ou que querem ingressar nessa área. Cara, é exatamente aquilo que você sonhou, ou que você almejou, ou que você viu acontecendo. Cara, tipo, um professor que era do ensino médio muito bom, ou que me ajudou numa situação, sabe? Então, eu acho que isso é um dado importante. Eu gosto de falar uma coisa que é, assim, um senso comum, mas ele é verdade, né? Assim, a formação de todos os outros profissionais depende do educador, Total. né? Essa frase é boa, gente. E do educador de qualquer faixa etária. Então, assim, porque, por exemplo, quando você está na faculdade de medicina, você tem um educador lá te ensinando, né? Com certeza. Ele é um médico, mas ele é um médico educador, né? Ele tem uma nuance diferente. E outra coisa é que, assim, muitos de nós que entramos na educação, a gente entra pelo exemplo, né? Ou a gente entra pelo exemplo de bons professores ou professoras que nos deram aula e você, puxa, tem uma memória afetiva muito bacana. Ou às vezes você entra também na educação pelo esse dado que você contou dos pais, né? Porque os pais, e ainda tem, não é uma coisa de antigamente não, ainda tem aquela relação de que a escola é, de certa forma, uma continuidade da educação doméstica, da educação familiar. Tudo bem, a gente não fala mais de segunda mãe, segundo pai, tá fora da moda. Mas é verdade que os professores são uma autoridade, assim, de referência positiva para os alunos, né? Então, essa valorização a gente sente no trabalho também. Quer dizer, existe uma valorização profissional que a gente busca e almeja, que é financeira, que é poder pagar as contas. Todo mundo. Mas acho que tem uma realização também que acontece todos os dias, que é um reconhecimento que os alunos dão no nosso trabalho e as famílias também. Total. Né? Então, o professor, muitas vezes, em determinadas comunidades onde ele atua, ele é uma referência que vai para além do conhecimento da língua, da matemática. Às vezes ele é apoio mesmo socioemocional. Exato. Né? Então, várias crianças que se tornam adultas, às vezes voltam e entram na educação meio que como se fosse uma retribuição ao que recebeu. Né? E aí tem um outro aspecto interessante que eu gosto de falar, que a educação é um campo de trabalho mercantil, como qualquer outro, mas também é um campo de atuação política daquilo que você pensa. Muitas pessoas trabalham na educação, né, em ONGs, em institutos, né? Então o pedagogo, ele tem uma atuação para a sociedade extremamente importante, né? Ele forma a opinião. Exato. Né? E ele forma uma massa crítica, né? Sim, pessoas pensantes. exato. Esse é o grande barato da educação. E tem uma coisa também que eu acho, até quando a gente estava conversando sobre esse tema, eu fiquei muito apegada no inspiracional, sabe? Para mim, a parte do professor, a parte de falar sobre educação é muito inspirador. Principalmente, eu entendo a parada de precisamos pagar boletos, né? Todo mundo. Mas eu acho que quando você já quer ser professor ou sei lá, até mesmo no meio, em outras áreas da educação, você já tem esse apelo um pouco mais inspiracional, que é isso que você tá falando. Olha, eu quero ajudar a formar outras pessoas, sabe? E aí, nossa, gente, falei pra você, aqui, ó, o script já foi, porque aqui a gente vai conversando e vai indo. E aí, professor, falando sobre isso, como a gente constrói pessoas e como os desafios vêm e tudo mais, já trazendo pro nosso roteiro, pandemia. Esse é um assunto que eu acho que é um pouco doloroso, às vezes, pra gente conversar, mas é importante dentro de empregabilidade. Eu acho que foi um momento canônico que mudou o jogo pra todas as áreas. E aí, pra todo mundo mudou. As coisas aceleraram, elas tiveram que vir de qualquer jeito. Trouxe algumas oportunidades, mas também trouxe muitos desafios. Eu lembro de quando aconteceu a pandemia, meu filho ele tava na 3ª série, bem no processo de alfabetização, sabe? E, gente, eu tenho um filho, é isso mesmo. O nome dele é Enzo. Enzo, beijo pra você que tá me assistindo. E aí, ele tava na 3ª série e tudo mais. E eu lembro que foi exatamente nesse processo de estou aprendendo vá, como é que lê, sabe? E aí,
entrou a pandemia, a gente precisou ali se readaptar e foi horrível. Pelo menos a minha experiência como mãe foi, assim, assustador, porque foi muito difícil para ele poder decodificar que ele precisava, sabe? Estar ali presente no computador e tudo mais. E aí, além da experiência do aluno, que foi o que eu vivi ali com meu filho, teve a experiência do professor. Que talvez o professor, em alguns momentos, principalmente esse professor do ensino fundamental, não estava preparado para isso. Então, eu queria saber, falando um pouco sobre isso, depois a gente vai até puxar um gancho de presencialidade, EAD, mas como é que foi essa jogada de pandemia, principalmente para você que está inserido nesse campo da educação? Acho que primeiro eu queria falar um dado, assim, bem de pedagogo mesmo, né? O Jean Piaget, eu acho que é um nome conhecido, né? Sim, Ninguém... total. Ah, Piaget. Quem vai estudar educação, estuda Piaget, né? O Piaget ele tem uma fala muito interessante que ele diz assim: o que faz a virada e o movimento do pensamento em torno de se ganhar um novo conhecimento é sempre uma coisa que eu chamo de tropeço, né? Que é assim, quando você está estável e está tudo bem na sua vida, você aceita a rotina como ela é, né? Mas às vezes acontece um problema, uma pedra no seu caminho, você tropeça, né? E esse tropeço para a nossa sociedade em geral se chamou pandemia. Sim. Para a sociedade mundial, né? Então a crise, ela tem dois lados, né? Ela provoca um pânico, ela exacerba diferenças sociais. Então a gente está falando de dois tempos. A gente está falando de crianças de escola pública e escola particular sofreram de maneira diferente. Com certeza. Né? Todas sofreram. Sim. Né? Falar que a pandemia foi apenas algo positivo, no sentido de uma grande mudança social, é dourar a pílula. Sim. É verdade que houve mudanças significativas, eu vou tocar nelas. Mas houve sim uma crise, as crianças perderam o contato com seus colegas em sala de aula, e isso é extremamente fundamental. Os adultos também, porque eu, por exemplo, dei aula online na pandemia para crianças e para os adultos, e o sofrimento era muito parecido. Uma ansiedade pela solidão, um medo, uma incerteza do futuro. Então a gente é uma geração cindida por um fato histórico, que daqui a 30 anos, seu filho e as minhas duas filhas e os meus alunos todos vão olhar para o passado e vão dizer: tá vendo? Isso aqui foi sabe a peste bubônica da Europa? Total. Né? Aquela coisa da peste negra. A gente vai estar nos livros, hein, galera? A gente vai estar nos livros, com certeza. Agora, o que trouxe de positivo, assim, para a gente tentar olhar por um dado? Então, por exemplo, eu sou cria disso, né? O meu uso tecnológico era um antes da pandemia e virou outro. Hoje eu brinco que eu sou multimídia. Eu sou capaz de fazer uma reunião online, né? Eu continuo usando isso como instrumento, preparar uma aula usando ferramenta de inteligência artificial, que é uma novidade mais recente, pós-pandêmica, né? Fazer uso de ferramentas que eu não usava, né? Como, por exemplo, entender que meu aluno, como ele gosta de multimídia, porque é o aluno real do século XXI, ele é imagético, né? Ele gosta de vídeo, né? Não é à toa que ele usa os aplicativos e tudo de vídeo, né? Ele gosta de imagem. Então, a tecnologia nos fez também trabalhar muito imagem e vídeo, porque você estava na sua casa, o aluno estava na casa dele, e você tinha que transportar ele para dentro de um imaginário de uma escola. Então, uma lousa virtual. Quem imaginaria você puxar uma lousa virtual ou pensar Imagina um professor de educação física. Não, eu tava pensando dando isso. aula para o aluno em casa. Como é que é para ele produzir o conteúdo ali pedagógico dentro disso, sabe? Né? Agora, isso também fez com que as empresas melhorassem. Então, hoje você tem salas online que continuam funcionando, mesmo pós-pandemia. Elas se tornaram um material que ajudou, por exemplo, a desenvolver, no nosso caso, estamos falando de educação de adultos aqui, né, graduação. Hoje a graduação ela pode ser híbrida. Sim. Ela pode ser totalmente EAD, mas mesmo querendo ser presencial, a gente faz uso de ferramentas EAD, porque é legal, porque sistematiza, porque complementa, porque permite um ajuste de horário nessa vida tão atribulada que a gente leva. Sim. Então houve ganhos, né? Nós tivemos que buscar formação. A minha casa ganhou tecnologias que não tinha antes, né? Confortos para poder se comunicar que antes eu nem me preocuparia. Eu consigo hoje, eu não conseguia, por exemplo, em 2018, 2019, imaginar que trocar uma ideia com um colega de Pernambuco e tudo, além de ser por telefone, talvez eu tivesse que ir lá. Hoje eu posso entrar numa escola, né, que tem um princípio parecido com o que eu gosto e quero conhecer melhor e tudo. Eu peço licença online e entro online. Exato. Falar com pessoas que eram inatingíveis, né? Eu não teria como trazer um universo de autores e pessoas que eu gosto muito, e que hoje você manda um e-mail e se a pessoa gentilmente cede um tempo da vida dela. Eu lancei um livro ano passado, eu tive que conversar com mais de 25 profissionais do Brasil inteiro.
Eu conversei com essas pessoas nos 2 anos de pesquisa totalmente online. Né? Via telefone, né? via internet, via chamada de voz, via chamada de imagem. Né? Então, eu também me engrandeci, apesar de ter vivido um processo difícil. Tive Covid, como muitas pessoas tiveram, né? Vivi processos de Covid na família, não tive nenhuma morte próxima. A gente sabe que a morte chegou para muita gente. Com certeza. Né? A gente viveu um trauma. Mas o trauma é como uma guerra, né? Ela renasce alguma coisa depois disso. A gente encontra alguma coisa boa depois no final, né? Dos escombros. Ó, então falando sobre presencialidade, você falou de EAD. EAD é um ponto bem delicado, né? Pra gente falar sobre educação. Porque é aquela coisa de... E aí, é bom, é ruim? Eu queria saber... Se pra você, depois a gente sabe que existia o EAD ali antes, né, da pandemia. Mas e depois? Você acha que abriu uma porta... Ou ainda é um caminho mais difícil para as pessoas, não só para os alunos, que acabam optando por essa modalidade, mas também para os professores. Sei lá, eu vou ser professor de uma graduação e eu preciso me adaptar porque a minha área é híbrida. Então, tem um pouco presencial e tem um pouco EAD. O que você acha sobre isso e quais os maiores desafios disso, sabe? Fernanda, é um pouco mais complexa, assim, né? No sentido... Existem políticas educacionais, né? E elas têm razão de existir. A gente tem agora, mais recentemente, uma regulamentação da EAD para cursos, inclusive de licenciatura, né? Então, o curso de pedagogia tem lá uma regulamentação que já tinha. Por exemplo, o instituto que eu trabalho está totalmente dentro da regulamentação que já existia, né? Imagino que a Anhanguera, que as outras instituições ligadas à Cogna também. Né? Então, mas eu falo que é complexo porque é o seguinte, é complexo e também, por outro lado, é muito interessante. Se você tem uma oferta de maneiras diferentes de modalidades educativas, você atinge também pessoas que são muito diferentes. Se cada um de nós tem uma singularidade, a minha, por exemplo, particular, eu sou uma pessoa que estudo em ambiente barulhento sem nenhum problema. Eu gosto de sentar com outra pessoa, dialogar, mas eu preciso de algum momento em que eu sento sozinho. Mas eu também consigo fazer um curso online totalmente... E aproveitar disso usando as ferramentas que um curso online tem, como, por exemplo, sei lá, um chat ou alguma coisa que tem lá dentro pra gente bater um papo ou diretamente com o tutor ou mentor. Então, isso vai de uma disciplina que pode ser desenvolvida, mas algumas pessoas já têm, né? Então, ter modalidades diferentes de ofertas, na verdade, é mais inclusivo. Sim, você alcança pessoas mais longe, Estamos falando de um país em que, por exemplo, morar numa grande capital, como a gente mora, né? Eu trabalho na capital e moro na grande São Paulo, né? A gente está falando aqui de ofertas muito grandes, assim, de todo tipo de educação. Mas, por exemplo, se você falar de o Brasil mais profundo, né? E não precisa ir muito longe nesse Brasil profundo... Né? Talvez você não tenha nenhuma biblioteca pública. Então, hoje as pessoas falam assim, mas a pessoa compra muito livro online, né? Ou baixa e-book. Né? Que bom que existe e-book, que bom que tem uma livraria online, porque elas não chegariam em pequenas cidades. Né? Ou pequenas comunidades. Pequenas comunidades. A educação chega. Né? Então, talvez falte em alguns lugares uma internet que funcione bem, uma banda larga, mas isso é uma questão tecnológica, que é mais fácil de resolver do que você colocar uma escola de grande porte num espaço onde as pessoas estão espalhadas numa grande região. Né? Eu tenho uns parentes que moram no Pará, né? Assim, parente da minha esposa virou parente meu. Primo é tudo primo, né? Tudo primo. Meus primos que moram longe, que eles moram assim, a opção era, os filhos vão longe, né, e ficam fora por uma semana e voltam no final de semana. Imagina teu filho com 9, 10 anos de idade fora do teu olhar durante uma semana. Isso acontece no Pantanal Mato-Grossense, isso acontece em algumas regiões da Amazônia, né, em algumas comunidades ribeirinhas, né. Hoje você pode ter uma parte do ensino, colocar teu filho na frente de uma tela e ele ter um tutor que vai lá e passa um período. O tutor é que vai lá, né? Nossa, legal. E volta. Barco itinerante, barco escola. Você tem... O Brasil é muito grande. Lá na cidade do meu pai também morava, né? Numa cidade muito pequena. Era um vilarejo lá no interior da Bahia. E eu lembro que a cidade mais perto, que não era ainda uma cidade muito grande, sei lá, devia ser, gente, sei lá, 15 mil habitantes. Era muito pequeno. Hoje tá um pouco maior. Mas esse vilarejo se subsidiava nessa outra cidade, porque não tinha uma escola. E aí as crianças iam de Pau de Arara até 1h20 de estrada de terra
até a escola física, para poderem, sei lá, enfim, ter ainda um ensino ali que, querendo ou não conseguia ter tanto acesso como a gente tem aqui em São Paulo. Então eu lembro do meu pai contando, né, quando ele me contava algumas coisas, e até quando a gente ia para essa cidade, é muito difícil. Então você imagina, se já é difícil para você, querido aluno, que vai ali, só vai até o ponto de ônibus e fica com preguiça, você imagina para alguém que acorda, tipo, sei lá, gente, 4 horas da manhã, para poder pegar um pau de arara. E, claro, hoje não mais, mas eu imagino que isso deve ser muito mais difícil. Então, hoje, com certeza, lá deve ter muitas metodologias online que ajudam, né, nesse E a processo. ideia, Fernanda, por exemplo, do híbrido é assim, que as pessoas pensam que é tudo ou nada, né? Então, um híbrido seria, por exemplo, uma boa parte da carga de formação de um professor. Estou falando da minha área, mas eu fico imaginando que outras áreas do conhecimento aí na graduação poderia ter a mesma benefício, né? Acho que uma parte da carga, que são as leituras, vídeos que você assiste e tudo, poderia ser feito fora da sala de aula, numa situação, por exemplo, de deslocamento. Porque a gente tem, numa cidade como a nossa, né, 1h30, 2 horas de trânsito, que você coloca um fone de ouvido dentro do metrô e as pessoas, muita gente está fazendo cursos de formação. Audiobooks, um monte de coisa legal. As pessoas banalizam a rede social, mas tem uma parte do uso da tecnologia que forma a pessoa. É legal também a rede social para desanuviar e tudo, mas as pessoas estão aprendendo línguas, elas estão aprendendo a tocar instrumentos, eu conheço um colega que fez um curso inteiro de filosofia online. Genial. E depois foi fazer fisicamente para complementar. Então, assim, por que não que a graduação pudesse usar, mesmo a graduação tradicional, há uma parte do tempo dela que poderia se dedicar online, né? Alocar síncrona ou assíncrona, né? Quer dizer, síncrona tendo aula ao vivo, em alguns momentos da tua casa e tal, com um educador que está fixo num lugar, numa sede, mas assíncrona, a leitura de um texto, tá lá, tá postado, um vídeo para assistir. Você faz uma trilha, e aí quando essa pessoa vem e te encontra presencialmente, ela vem com uma qualidade, uma sala invertida que a gente diz, né? O aluno, a tecnologia também é favorável nesse sentido. Agora, o EAD, ele pode ser, por exemplo, onde eu vejo o EAD com uma grande possibilidade, numa complementação de formação. Você é um professor, né? E quer fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, em alfabetização, né? Se especializar na minha área, por exemplo, que é didática da matemática. Por que não fazer um curso? Pode fazer um curso 100% EAD, né? Porque você já tem uma formação, você já fez estágio, você já vivenciou fisicamente, você sabe o que é criança, ou jovem, ou adulto, né? Então você está buscando uma complementariedade da sua formação. Então, é o que eu disse, é um universo muito complexo, porque ele pode atender às complexidades que fazem parte da vida. Sim. E tem outra coisa, né, Fernanda? Tem etapas da sua vida. Por exemplo, hoje eu estou numa etapa em que o curso online, ele favoreceria para mim, no meu caso, por exemplo, fazer uma complementação, uma pós-graduação, podendo cuidar das minhas filhas em casa. Total. É assim, você sai da aula, vira e dá um beijo na sua filha para ir dormir. Né? Quer dizer, você não se desloca 1h30 de condução. E chega em casa, ela tá dormindo. E tá dormindo. Tô dando um exemplo doméstico, porque eu acho que é um exemplo de muita gente. Ah, vou fazer graduação. Puxa, não tenho tempo. Eu saio, trabalho o dia inteiro. Que hora eu vou fazer graduação? Você tem noturna. Os cursos normalmente não são mais de segunda a sexta-feira. Não, né? Não existe mais essa coisa, você fica full time, né? 4, 5 horas dentro de uma instituição. Claro que em alguns momentos da sua formação você vai precisar. Né? Mas tem uma boa parte delas que você não precisa. Eu faço orientação de TCC, né? Tem uma parte da orientação, que é aquela transpiração que você precisa do aluno ali na sua frente para ele entender os processos. Na hora que ele está no processo de pesquisa, ele precisa de sossego. Então, o atendimento online para esse aluno é na hora que ele precisa, não na hora que você obriga ele a estar naquele espaço ali, que às vezes tem um barulho que incomoda. Porque ele talvez seja uma pessoa que precisa de um silêncio, colocar um fone de ouvido, né? Então, acho que atender essa diversidade. Uma criança portadora de deficiência, dependendo do que ela tem, ela também precisa de momentos online. Né? Então, tá tão na moda falar crianças do espectro do autismo, né? Muitas crianças que a gente vê dentro do espectro, dentro das escolas regulares, ela precisa um momento que é com ela, com um fone, um silêncio. Então, a educação EAD para criança não existe nem deve existir. Mas
expertises que a EAD trouxe são super favoráveis e bem-vindas dentro da educação, inclusive a formal, a da sala de aula. Não, é aquilo que você falou do complemento, né? Eu acho que todo mundo precisa de um tempo, principalmente na hora de estudar ou na hora... o aluno, ele vai precisar desse tempo para ele, para poder entender o que tá acontecendo, o que não tá, sabe? Se você me permitir um complemento, uma coisa super legal, assim, acho que todo mundo já ouviu falar de cultura maker. Sim. Né? Tá na moda, laboratório maker, e é uma moda que tem uma razão de existir, né? Quando a ideia de maker surgiu, muito fortemente nos Estados Unidos, década de 60, né? A ideia era que você pudesse, da tua garagem, produzir coisas e resolver situações da sua vida sem grandes deslocamentos e sem grandes custos, né? Então, por exemplo, vamos pegar um jovem americano da década de 60 que tem seu primeiro carro. Ela ganhou seu primeiro salário e comprou seu primeiro carro. Aquele carro velho, usado. Ele não teria grana para sustentar o carro dele, consertar o carro dele. Então, o que se fazia? Fazia aqueles cursos, né, na época por correspondência, depois se tornaram cursos com a internet, com o advento da internet, se tornaram cursos online. E ele fazia uma mecânica básica para cuidar do carro dele, né? Aí ele também aprendia violão, montava a primeira banda dele, daí ele tinha que trabalhar com questões de mídia para poder divulgar. Então, eu tô pegando uma cultura maker que começa de uma coisa de garagem, uma cultura do fazer da garagem, e que faz todo sentido numa sociedade que tem tanta dificuldade financeira, perrengue financeiro, tempo, né? E que você precisa focar, às vezes, olhar para uma coisa e você não tem grana para fazer aquilo lá. Né? Então, a cultura maker acabou entrando dentro da escola também, e ela bem-vinda no ensino superior. No Instituto de Singularidades, a gente tem uma sala maker, por exemplo, né? Mas o que a gente faz lá? O maker não é a ferramenta tecnológica, a cortadora laser, a impressora 3D. Isso também é maker, isso é muito bem-vindo. Que legal que tem. Né? Mas a cultura maker é a cultura que já existia na maioria das escolas. Sabe aquela coisa do reaproveitamento da sucata, trabalhar com o concreto? Então, esse pensamento do eu me viro com o que eu tenho, né? Eu almejo o suprassumo, mas eu me viro com o que eu tenho, é uma coisa muito orgânica numa sociedade que tem tanta diferença social. Né? Então, a educação também é um campo para o maker hoje. Então, essas pessoas que tinham já essa mão na massa, né, elas se dão muito bem em educação. Elas encontram ali um nicho de trabalho, nicho de saber, né, que também pode ser muito bem aproveitado, pensando na ampliação dos lugares de trabalho, né? Não, e esse maker tem de tudo, né? Tudo. Tem assim, você não aprende só, igual você falou, a gente almeja ali uma graduação, enfim, uma pós, mas, imagina, aprender a tipo, sei lá, trocar o pneu, ou coisa que a gente faz no dia a dia. Tricotar. Costurar. Pronto, é isso. Eu conheço uma professora que dá aula de filosofia tricotando com os alunos. E tantas outras metodologias que acabam ajudando e trazendo um pouco de conexão com o aluno, né? Eu acho que o professor, ele também tem essa ponte. A gente falou sobre isso mais cedo, de trazer um pouco mais de conexão mais perto do aluno. Realidade, né? Olha, eu queria falar agora sobre áreas da educação. A gente deu uma pesquisada ali no seu currículo, no Google, porque a gente é 007 aqui nesse podcast. E aí você até falou um pouco sobre educação infantil. A gente viu que você publicou vários livros sobre educação infantil. Eu achei muito legal até os temas, mesmo que eu não me familiarize muito com matemática, né? Jornalista já sabe como é que é. Mas aí, falando um pouco sobre essas áreas, eu queria saber se na sua experiência, o que você já tem vivido e tudo mais, se tem alguma área da educação que tá, tipo, bombando, sabe? Que você consegue identificar que ela tá aquecendo. Porque eu tava pensando isso no carro vindo pra cá. Antigamente, a gente tinha umas áreas, por exemplo, até na escola, né, gente? Eu tinha uma matéria de informática no colégio, sei lá, no ensino médio. Hoje não tem mais isso. Isso não existe mais. Mas naquela época, o professor, o pedagogo, ele poderia se especializar em informática, porque era uma área aquecida. Então, eu queria saber se você pode indicar algumas áreas que você entende que tem grandes oportunidades ou que está crescendo nesse primeiro momento. Eu acho que assim, atualmente, na educação inclusiva é um grande carro-chefe, né? E por que ela é? Porque a sociedade também se tornou mais interessante, né? Os alunos com necessidades especiais sempre existiram, mas eles eram ou negligenciados na educação ou apartados, né? Eles entravam dentro da escola e você tinha a sala era o nome assim, sala dos especiais, né? Nossa, gente. Então, hoje, com as leis e com o avanço do pensamento sobre a diversidade humana, a inclusão se tornou
algo que é praticado dentro da escola regular. Então você precisa, um educador que tem uma formação como pedagogo, uma formação mais específica na questão da inclusão, ele tem um diferencial. Certo. O domínio de ferramentas tecnológicas. Então, eu estava falando da Maker, né? Se você tem um domínio de espaços Maker, mesmo que você fosse um amador, mas você junta as duas coisas, né? A formação em pedagogia, com a vontade que você tinha de usar, né? Já sabia a expertise de usar as ferramentas e tudo mais tecnológicas, você tem outro campo aí, de produção, por exemplo, de materiais, de se tornar mídia, né? De ser um blogueiro aí da área da educação. Exato. Criador de conteúdo, né? Um comunicador de conteúdo na área de educação. A minha área de matemática é uma área de falta de professores. Então, assim, falta professor de maneira geral. Então, é um campo de profissão que não falta emprego. Você não conhece professor desempregado, né? Você pode conhecer professores que talvez não... Professores e professoras que no início de carreira não pode escolher muito. Sim. Mas tem uma coisa muito legal da nossa profissão, é que rapidamente você se torna veterano e rapidamente você vai ampliando o campo de possibilidade de trabalho. Então você pode fazer por escolhas ideológicas ou escolhas pragmáticas, do tipo salário, trabalhar perto da sua casa e tal. Não falta escola. Escola é igual bar. Tem em cada bar, esquina. Igreja, escola tem em todos os lugares. É verdade. Né? Então, mas falando seriamente, é isso. Então, por exemplo, dentro da educação infantil, né, houve uma ampliação da oferta de educação infantil pública, inclusive. Então, você teve aí uma demanda por pessoas especializadas e formadas nessa área. Quando você entra na pedagogia, você vai ser formado para tudo. Entre aspas, para dar aula de crianças de 1 ano de idade até 11, 12 anos, que é o final do 5º ano. Esse é o recorte do pedagogo. Isso se ele for apenas ser professor. Ele pode ser um gestor, um diretor educacional, ele pode ser um coordenador pedagógico, ele pode ser um orientador educacional, fazendo uma complementação em psicopedagogia. Então, ter a pedagogia te permite fazer uma complementação de 2 anos e ter outras profissões dentro da educação. Né? Então, assim, são campos dentro do campo da educação, há muita área para trabalhar. Então, a educação infantil. O matemático que eu falei, então, por exemplo, se você quiser fazer uma licenciatura em matemática, você tem um mundo na sua... Sempre tem emprego. Você tem um horizonte, tem um emprego em todas as áreas, não só na área da educação. O matemático, ele é peça-chave em todas as outras... Não tem profissão em que o matemático não seja necessário. Agora, eu fui descobrindo com o tempo que pedagogo é parecido com matemática nesse aspecto. Porque você vê um pedagogo em todos os lugares. Inclusive nos bastidores de programas televisivos. Sim, empresas corporativas. Empresas corporativas, no mundo hospitalar, como eu tinha comentado aqui, educação hospitalar. Você vê pedagogo em todas as áreas. Por quê? Porque o pedagogo ele é um profissional poli. Né? Ele trabalha com o humano, ele tem formação em história, ele tem formação em psicologia, didática, que é algo que às vezes falta aos nossos gestores em geral, né? Então, se você trabalha, por exemplo, numa empresa na área contábil, se você trabalha na área do comércio, né, de serviços e produtos, às vezes você tem um supervisor que você percebe que ele tem uma didática, quando ele sabe lidar com o ser humano, ter boas vendas e ao mesmo... Então, um pedagogo pode... Fazer pedagogia pode alçar uma melhora em outras profissões. Eu conheci um médico das minhas filhas que foi fazer pedagogia porque ele era um médico pediatra e ele dizia que a pedagogia ampliou o pensamento dele como profissional da medicina. Olha só. Ele é um profissional de referência, é um professor das clínicas, da USP, em São Paulo, né? Então, assim, você vê que eu dei aula no Singularidades para psicólogo, engenheiro... Tenho dado aula para muitos advogados. E não são pessoas que estão procurando a educação para fazer um bico. Estão procurando para ter uma ampliação, né, dessa interdisciplinariedade tão valorizada no mercado. Então, o educador, ele é um profissional interdisciplinar, por natureza. Né? Porque ele lida com o desenvolvimento humano, mas ele também lida com as áreas do conhecimento. Sim. E eu me especializei em matemática, como você descobriu lá. Né? Mas eu sou professor de ciências, eu dou aula de língua portuguesa, eu sou professor de geografia, eu gosto de tudo que eu dou, né? Mas como professor na faculdade, você também, esse é outro detalhe, você quer se tornar professor universitário, né? Ter pedagogia é um ótimo passo. Sim.
né? Porque te permite dar aula, por exemplo, num curso de pedagogia, você tem pessoas da área de psicologia, você tem linguistas, tem pessoas como eu que foi para uma área mais da matemática, tem pessoas ligadas à biologia, Sim. né? Você tem que ter pessoas da área histórica, né? Historiadores, geógrafos. Então, você vê as ramificações. Isso eu tô falando só de educação formal. Mas a gente poderia falar fora do ambiente. Sim, né? é muita coisa. Tem muita coisa. Tem mesmo. Né? Bom, agora... não, a gente falou sobre isso também. Dá pra mesclar, né, um pouco dessa abordagem de ter um profissional um pouco mais tradicional, que é isso que você tá falando, sei lá. Um profissional que dá aula de ciências, matemática, português, mais um profissional que entenda um pouco mais de maker, que entenda um pouco mais de tecnologia. Sim. Dá pra mesclar essas duas abordagens, né? É uma equipe multifuncional que trabalha dentro de uma escola, né? Uma escola é uma confluência de muitas pessoas com formações diferentes e que se mesclam. Porque também elas vão acabando fazendo... entrando em outros setores, Sim. né? Então, por exemplo, você tem muita gente pensa numa escola, né, padrão que tem por aí, a maioria das escolas hoje tem isso, né? Você tem lá um período de horário daquelas disciplinas clássicas que todo mundo tem que aprender, mas elas estão oferecendo cursos extracurriculares, elas estão oferecendo... como é que a gente fala quando passa o dia inteiro? Integral, é ou verdade. semi-integral. Quem normalmente vai dar o complemento nos cursos extracurriculares, ou na área esportiva, ou na área de línguas, Sim. né? Ou, por exemplo, eu dou uma oficina como se fosse um Escape 60, né? Eu trabalho com cultura maker e formação científica tipo para coisas, crianças. gatilhos rápidos, coisas que você precisa entender. Tudo. Trabalho com charadas, pegadinhas filosóficas e tudo mais, para ensinar a pensar cientificamente, né? Trabalho dentro da escola onde eu trabalho. É um curso complementar. Então, o pedagogo ou o educador, né? Ele pode, achando áreas que ele tem mais afinidade, por exemplo, a área de inclusão que eu comentei. A pessoa não se forma educador da inclusão e vai trabalhar na escola. Normalmente ele trabalha na escola e aí ele percebe que ele tem uma afinidade maior para aquela área, vai fazer um curso de formação, acaba virando tutor de outras crianças, vai dar assessoria. Ou uma né? carência até mesmo ali onde ele tá trabalhando, né? Sei lá, encontrei uma carência... Aqui nessa escola que eu trabalho, encontrei uma carência em, sei lá, nas crianças que não conseguem apresentar, se expressar. Na escola do meu filho tem um curso extracurricular de oratória. Olha que bacana. Por quê? Porque todo mundo precisa falar, aprender a se expressar e tudo mais. E é muito legal, até mesmo pros trabalhos e tudo mais. E é um professor, que eu acho que é o professor de português deles, que dá essa aula extracurricular. Então, talvez também encontrar essa carência dentro da escola e se aperfeiçoar, né? A gente chama isso de prospectar, né? Tem muita coisa para prospectar em educação, muita. Tem muita área que você, como eu trabalho como professor em sala de aula, dou aula na universidade com crianças de 4º ano do ensino fundamental, mas eu faço todas essas outras coisas de escrita, palestra, assessoria e tudo mais, porque eu gosto de fazer e porque são expertises que você vai desenvolvendo como educador. Então, chega uma hora que alguém vira para você e fala, nossa, sua aula de matemática é tão bacana, você não poderia vir aqui falar com os professores? É assim que funciona. Sim. O mundo da educação é um mundo que gira em torno... Né? É como uma rede social mesmo, né? As pessoas se conhecem, elas indicam, né? Network o tempo todo, né? Total. Cursos de formação, então você vai num congresso de educação, você encontra profissionais de outras áreas, você tem a oportunidade de falar, troca, né? Figurinhas, de repente você já está lá na escola do outro trabalhando, prestando serviço. Isso é muito legal. Pra tua também, né? Isso é uma característica da educação desde sempre, mas atualmente, com os recursos tecnológicos, ficou muito mais fácil, como eu te disse. E muito maior, né? Hoje eu posso fazer uma assessoria fora do estado de São Paulo, na minha casa. Sim, com certeza. Né? Antigamente eu teria que me deslocar, pedir licença de onde eu trabalho. Custos, né, também. Custos, é uma coisa louca. Então tem muitas possibilidades aí. A emancipação, né, você produzir um livro sem precisar de uma grande editora. Sim. Você montar um canal informativo, tem... Assim, você da área de comunicação, você sabe, né? A internet, ela popularizou, ela permitiu, né, uma democratização do conhecimento. A gente sabe que ainda a educação formal, ela tem uma importância. Nós, educadores, temos uma importância no sentido de ensinar os nossos alunos a terem filtro, né? Sim. Porque com tanta informação, como selecionar o que presta e o que não presta. Exatamente. Continuam sendo importantes, só que hoje a gente tem muito mais
informações e muito mais conhecimento a nosso serviço, né? Hoje você está dando aula, você fala de uma imagem, alguma coisa que a criança fala, eu não sei o que é, um monjolo. Você vai lá, dá um Google, dá um procura e aparece lá um monjolo. O que é um monjolo? Dá um vídeo, uma foto. Então a criança também aprende a fazer Sim. isso. Eu não sei tal coisa, vai lá, né, e clica, vai no celular. É muito mais perto, né? Muito mais num clique. Daí vamos continuar falando sobre educação na área da internet, porque eu acho a gente tem um tópico muito importante aqui, porque eu acho que é uma pauta muito legal. A gente entende que o mundo vai mudando, os caminhos vão mudando, então a gente percebe que hoje as pessoas, né? Eu sou jornalista, eu posso estar aqui fazendo uma coisa aqui com você, mas eu posso também ter um canal, ou sei lá, ter um Instagram específico para falar sobre, como você conversa com outras pessoas sem travar, sei lá, ensinar alguma coisa relacionada a isso. E hoje a gente percebe que os educadores, eles têm aquela trava, né? Acho que todo mundo tem, né, gente? Tipo, será que eu consigo fazer isso? Será que para produzir conteúdo na internet eu preciso de grandes coisas e tudo mais, tipo, eu não tenho equipamento e tudo mais, o que pode interessar o meu público, o que não, e aí eu queria saber de você, o que você acha, qual dica que você dá pra quem quer começar aí na internet, porque querendo ou não, é uma coisa que também é uma vertente da área da educação, né, além de você poder usar esse conteúdo pra, sei lá, utilizar na sua aula, tipo, olha gente, eu fiz um vídeo muito legal que tá no YouTube, falando sobre, sei lá, as bacias do Brasil, entra lá, depois a gente comenta sobre isso pra não perder tempo ali na aula, mas também ele pode, de fato, usar isso para que outras crianças que não sejam da escola dele consumam, ou, sei lá, até mesmo outros professores, um professor falando para outro professor, sabe? Qual que é a dica que você dá para isso? Você acha importante isso? Porque também, às vezes, também tem um pouco disso. O que é tão relevante pra gente colocar na internet hoje em dia, né? Sim. Eu acho que aí tem a questão de você analisar quais são as demandas à sua volta, né? Então, você citou de um complemento que o professor pode fazer para os alunos dele, mas assim, você sabe que na sociedade há certos acessos a conhecimentos que são limitados, né? Então, por exemplo, vamos supor que você é um profissional do direito e percebe que boa parte da população não sabe quais são os seus próprios direitos em termos de cidadania, né? Então, você cria um blog, um canal onde você divulga isso. Você pode fazer isso por motivos financeiros, porque pode... Sim, uma renda extra, com certeza. Você pode fazer isso simplesmente porque você acha que, como cidadão, você quer prestar isso. Então, você percebe que ainda o propósito, ele pode existir por várias razões, né? Então, você ter um propósito e saber qual é o tipo de nicho ou de mercado, se quer falar assim, ou de público que você precisa. Agora, equipamento... Não, um smartphone é suficiente. Só vai, né? Talvez você tenha lá uma câmera profissional, melhor, né? ou uma iluminação, um ambiente que tem uma sonoridade, um microfone adequado. Assim, às vezes um microfone, uma luz que... né? Aquelas... Sim, neon, ring lights. Isso, exatamente, né? E agora precisa ter um bom conteúdo, né? Porque aí entra a grande questão, né? Seja lá no jornal impresso do século passado, né? Nós éramos muito consumidores, eu pelo menos. E hoje, o consumo que eu faço de uma notícia que chega para mim no feed de notícias do meu smartphone, né? Eu me engajo na leitura e eu tenho vontade de me inscrever num canal pela qualidade do que se oferece. Com certeza. E tem uma coisa muito interessante. Hoje eu não preciso falar de um assunto, óbvio que é legal você se especializar. Mas eu posso falar de muitas coisas que me interessam, porque as pessoas se interessam por muitas coisas. Exato. Né? Nós não somos bitolados e ninguém de nós é. Né? Você gosta de muitas coisas no seu dia a dia, então você tem lugares para procurar. Inclusive, se você tem dúvida de como fundamentar uma organização de um trabalho online que você quer fazer, o próprio tem curso, tem tutorial para você. O Google já te dá isso, né? Exatamente, porque interessa também a essas empresas que se tenha um giro de pessoas produzindo conteúdo, né? Não só consumindo conteúdo. Agora, eu vou usar uma ideia de uma filosofia mais atualizada, que é assim. Em tudo que você vai fazer, seja no físico, né? Lá em sala de aula, como eu entro todos os dias no horário e tal, mas seja quando, por exemplo, eu escrevo um material que vai ser publicado no Etéreo, né? Vai ser colocado no site de um colega educador que está lá prospectando uma área específica, área de matemática. Tudo que você vai fazer tem que ter uma criticidade, né? Eu tenho um cuidado
de entender que o meu leitor, que é muito diverso, aonde eu quero levá-lo? Porque eu não vou ensinar aquilo que ele poderia aprender em qualquer lugar. Eu vou ensinar aquilo que faz alguma diferença para a vida dele. Então, por exemplo, eu tenho uma defesa como educador matemático de que a matemática ela precisa ser popularizada, né? Porque existe um estigma, um fantasma em torno disso, né? Então eu trabalho com isso na academia, né? Mas no meu dia a dia eu faço questão de quando eu posso colaborar e tal, eu me ofereço para falar em qualquer lugar sobre esse assunto. Então, a minha dica é: se ofereça, vá aos lugares, porque você pode transformar uma coisa que foi uma ação voluntária, um desejo inicial, e quanto mais você vai falando daquilo, mais você vai tendo o que falar. E chega um momento que você tem um volume de coisas que é muito mesquinho ficar só para você. Então, as pessoas publicam, mesmo não tendo... Eu não preciso ter uma editora para publicar, mas se eu quiser publicar numa grande rede, não vou falar o nome da grande rede... Se pagar, a gente fala. Não, eu falo que você não precisa, né? Você pode, desde uma grande estante mundial, com certeza, até mesmo uma coisa do teu bairro e num jornal, alguma coisa assim. Falar em algum lugar, né? Então, agora, precisa ter o que falar e saber como falar. Então, a didática do saber falar, essa parte mais comunicativa, se aprende também. Com certeza. Né? Se aprende observando o outro e tudo. Mas tem certas bases da educação que elas não morreram, né? A troca com o outro, ter uma escuta, né? Ter uma aferição de cuidado daquilo que você produz, seja digitalizado, com imagem, com vídeo ou com escrita. Você precisa ter um script por trás. Né, Fernanda? Você não faz um programa desse que você está fazendo só com suor. Você tem uma coisa, um roteiro, uma coisa criada e pensada, né? Então, acho que a minha dica assim, é menos tecnológica e muito mais de conteúdo. Porque o conteúdo, quando é de boa qualidade, a tecnologia te alcança. Exato. Alguém vai chegar e vai dizer, que bacana, quero você aqui comigo, eu já tenho o material, tenho o estúdio e tudo. Agora, tem muito campo, né? Campo de educação. Libras, por exemplo, a gente estava falando verdade. Libras é uma área assim que também empregabilidade garantida, né? Uma questão social interessante, as pessoas dominarem uma ferramenta de linguagem inclusiva, né? É verdade. As pessoas da melhor idade que querem fazer cursos, mas não querem se deslocar para um espaço físico de noite, deixar, né? Quer dizer, essas pessoas também estão entrando no online e elas têm uma dificuldade tecnológica que pode ser resolvida pela própria tecnologia. Então, olha outro nicho aí, né? Como fazer uma nova geração de usuários entrar na internet, mas pegar a geração que já viveu e tem uma experiência e colocá-la e situá-la dentro de uma experiência boa, de qualidade, né? E amigável para ela. Parece que uma coisa vai linkando na outra, né? Você falou do pessoal, né, do pessoal mais velho e tudo mais. A gente tem aqui no nosso podcast, eu sempre vejo os comentários, eu vejo, tá, gente? Eu vou lá e eu leio. E as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Queria que você me falasse um pouco sobre a entrada da carreira do aluno, né? Ou, sei lá, da pessoa que tá querendo ingressar na área da educação e ela é iniciante. Então, ela saiu ali da graduação e, por algum motivo, ela não... Da graduação não, do ensino médio. Né? Exato. E ela quer entrar numa graduação e ela quer entrar na área da educação. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho desse start, desse início, porque, tipo assim, é desafiador, né? Real. Eu acho que esse início ele pode acontecer até mais tardiamente, né? Porque pela realidade que a gente tem, muitas pessoas se formam no médio e continuam na sua profissão que já tinha, muitas vezes mesmo muito jovem, né? E leva mais tempo para entrar numa faculdade. Sim. Isso é um dado bem legal. A gente tem tido uma entrada muito maior de pessoas, pelas bolsas, verdade. pelo barateamento dos cursos também. Então tem um lado bacana daí de quem estava falando, que tem isso também. Houve uma possibilidade maior de ofertas. Então, assim, seja público ou privado, hoje o aluno que entra na educação, ele consegue entrar com mais facilidade. Às vezes ele tem um medo de como é que ele vai se sustentar ao longo do curso, né? Então, acho que a primeira coisa é entender que para a educação, o estágio hoje é remunerado. Então, da mesma maneira que antigamente se pensava assim, vou ser advogado. Puxa, é um curso caro, né? Como é que eu vou fazer para... Eu não vou conseguir trabalhar no que eu trabalhava e estudar.
Mas você no segundo ano, antigamente, né? No segundo ano do direito, você já ia para algum escritório, na medicina, né? Começava a fazer a residência, você ganha. Na educação, houve um tempo que o estágio não era remunerado. Hoje você tem empresas, inclusive, que encaminham o estudante da pedagogia, ou das licenciaturas em geral, para receber uma bolsa para já trabalhar a educação. Ou seja, ele está se formando duplamente, porque assim como uma residência ou como um advogado que está dentro do escritório, ele está aprendendo mais sobre a profissão dele, recebendo uma ajuda de custo que muitas vezes paga a faculdade dele. Sim. E tem vários tipos de bolsa. Tem bolsa desde integral, que ele não paga um centavo do curso dele, até bolsa que paga uma remuneração em dinheiro e ele opta por pagar uma parte do curso dele ou usar o dinheiro para outra coisa. É a teoria e a prática ao mesmo tempo. Teoria e prática ao mesmo tempo. Então, tem uma outra coisa que, assim, os cursos, eles têm uma duração adequada. Né? Assim, um curso de pedagogia hoje tem 4 anos, né? Certo. Mas é um profissional que sai, como eu disse, multiprofissional. Então também vai aparecendo oportunidades ao longo do caminho que vai e essas oportunidades de estágio vão definindo um pouco o que ele quer ser. Sim. Porque ele pode definir que ele vai ser um educador, mas que não vai ser um educador de sala de aula. Ele quer ser um apoiador, ele quer trabalhar numa outra área, ele quer trabalhar com comunicação de educação. Já teve a experiência, né? Já sentiu que não... E aí tem um barato que é assim, às vezes a pessoa ficou muito tempo fora da sala de aula e pensa, como é que eu vou voltar? Então a educação também é um campo em que não existe esse choque de idades. É muito comum dentro da pedagogia você ter o jovem de 17, 18 anos, recém-saído do ensino do médio, né? Mas ele vai encontrar pessoas que ou estão entrando, assim como ele, né, em sala de aula para ter a primeira graduação, mas tem gente fazendo uma segunda graduação. Então, a sala da pedagogia costuma ser uma sala mix, né? Sim. E é um mix que dá muito certo, porque ali também ocorre relações de trocas, né? network, eu trabalho numa empresa, posso levar você, puxa, você é um cara promissor, uma pessoa promissora, vamos lá, né? E acaba aquela vergonha que pode parecer, puxa, eu vou estudar numa sala com um monte de 17 anos. Não é a realidade na maioria dos cursos de graduação em geral. Mas na educação, muita gente que já é profissional de outras áreas quer fazer pedagogia. Aí você tem a pessoa que decidiu ter como primeiro emprego, o sonho dela era ser educador e protelou esse sonho, né? E esperou o melhor momento. Tem o melhor números, momento, gente, é o momento que você acha que tem que fazer uma graduação. Tá vendo, galera? Porque você entra lá e você vai entendendo que é um curso bem apaixonante. Não, e total que você tá falando. Às vezes, por exemplo, sei lá, eu sou jornalista, eu fiz jornalismo. Mas eu quero ser professora da faculdade de jornalismo. Para isso, eu preciso fazer um outro curso de pedagogia. Precisa fazer didática, tem que ter docente, né? A parte da docência precisa desse segundo curso de pedagogia. Exato, então acho que isso é uma coisa importante. Professor, a gente falou aqui de bastante coisa, né? E a gente falou de carreira, a gente falou de desafio, de trabalho e tudo mais. A gente sabe que o mercado aí tá bem competitivo, ele tá sempre mudando. A gente sabe que os desafios são muitos, mas os sonhos também são. Falando em sonhos e oportunidades, gente, eu quero aproveitar esse momento para poder apresentar para você que tá aí o Emprega Aí. Ele é o nosso hub que te ajuda a construir sua carreira com mais agilidade, direção. Lá dentro você encontra vagas de estágio, empregos fixos, freelancers, inclusive professores e educadores, tá? Então, a gente tem uma ferramenta super legal, professor, de inteligência artificial, que ajuda você a criar e analisar o seu currículo. Então, você coloca lá as suas habilidades e tudo mais, e ele te ajuda a fazer isso sozinho, tá? E ainda, ele te indica algumas habilidades que o mercado tá precisando, sei lá, um curso, uma soft skill e alguma coisa assim. Olha, os nossos alunos, eles têm acesso ali garantido, você pode aproveitar, mas se você também não é nosso aluno, fica tranquilo, é só acessar www.emprega.ai e encontrar uma vaga ideal para você, tá? Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E a gente está com a faca e o queijo na mão, né? E então, trazendo um pouco mais disso, professor, continuando, pensando, né, nessa pessoa que tá ali dando os primeiros passos, você já disse que tem inúmeras lugares para ele poder encontrar, além de acessar o Emprega Aí, tá? Não esquece. Como eu posso se destacar nesse mercado? Eu acho que isso é uma coisa importante também, porque, beleza, a gente sabe que a gente pode encontrar em diversas áreas para ingressar. A gente sabe que a gente pode usar o Emprega Aí para poder encontrar essas vagas. Como me destacar na hora que eu tô lá dentro, ou na hora que eu vou me candidatar, e tudo mais? Como é que eu posso me destacar? Eu acho que o mercado mais tem valorizado nesse momento são habilidades socioemocionais, né? Ah, verdade. Então, saber lidar com
coletividade, saber ter escuta, se impor, mas de maneira ética, né? Ter uma vontade de aprender permanentemente. Então, isso acho que vale para todas as profissões, mas particularmente no caso do educador, né? O educador não é mais aquele que tem o caderninho amarelo, que ele replica anos e anos, né? Não existe mais essa possibilidade, porque o aluno também não é mais o mesmo aluno que aceita isso, né? Então, assim como as crianças, jovens e adolescentes se tornaram pessoas mais, assim, digamos, antenadas e multilaterais, o professor e a professora também tem que ser multilateral. Então, o destaque de mercado é uma maturidade que não vem apenas com a experiência de tempo de sala de aula, nem com a idade. É uma maturidade nas relações. Então, na relação com o próprio saber pessoal, né, tá sempre em busca de melhorar, de querer aprender, mas também na generosidade de oferecer o que sabe, porque antigamente você colocava numa caixinha, esse é o professor da matemática, esse é o professor de geografia. Rotulava, né? Rotulava. Hoje a palavra da moda, que é uma moda que veio para ficar, é interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Um bom profissional é um profissional multimídia, né? Então, por exemplo, profissional que lê bastante, mas que aprecia vídeos, que sabe o que os seus alunos jogam, que ouve música, que aprecia a cultura de maneira geral, né? E que ao mesmo tempo faz tudo isso em prol daquilo que ele se dedica a ensinar. Se eu sou um geógrafo, né? Ou se eu sou um matemático, eu vou ensinar geografia e matemática, mas eu não vou esquecer que existe uma série de outras referências. Sim. Porque o meu aluno tem a referência na palma da mão dele, né? E esse professor, ele precisa estar assim, preparado de maneira multimídia, que eu falo, né? Ele usa a linguagem oral, mas ele sabe se comunicar visualmente, ele conversa com... Você falou da aula de oratória lá pro seu filho, eu lembrei agora, né? Essa coisa da oratória tem a ver, saber se posicionar, saber se colocar, se falar bem, conversar, fazer a ponte família, escola. Um profissional valorizadíssimo é aquele profissional que consegue falar com o pai do aluno, com o aluno e com o gestor dele, com a naturalidade possível e que mostra a segurança que ele tem. Né? Um professor que olha a singularidade, mas também olha o conjunto, né? Porque na sala de aula a gente tem lá 20, 25 alunos, mas são cabeças diferentes que têm culturas de familiares diferentes e que o professor, ele vai criando uma nova cultura ali, mas ele também tem que estar atento àquilo que é uma diferença, que é saudável, porque a diferença é algo saudável, né? E aquilo que é a singularidade que ele deveria garantir para todo mundo, que são os pilares da educação. Total. Né? Então, formação sólida, formação permanente, né? E vontade, assim, de ter contato com pessoas, porque trabalhar com educação é trabalhar com outras pessoas. Tem muita, assim, prazer no trabalho com a educação, né? Tem dificuldades, tem dia que você enfrenta leões, mas a maioria das vezes você, sabe, é uma coisa de prazer de ver que seu trabalho tem resultado. Você vê o seu trabalho, né, como resultado verdadeiro ali, em ação, né? Desde uma criança que se alfabetiza até um jovem que volta e fala, olha, eu estou na faculdade fazendo matemática porque você foi um ótimo professor de matemática. Eu ia citar isso agora. Também, em uma outra oportunidade aqui do nosso podcast, eu citei uma professora minha de literatura, professora Delhaide. E ela é, porque, né, está aqui ainda dando aula lá no colégio que eu estudei. Excelente, assim, ela é uma professora que... Sabe exatamente o que você falou? Quando você fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. E eu lembro que na época do ensino médio, ela era super ali com a gente por causa das provas, né? De cursinho, pra passar na faculdade e tudo mais. Então ela era muito assídua, assim, principalmente na parte de literatura, livro. E aí eu lembro da vez que ela me falou que eu tinha ali um pouco mais de repertório pra ser jornalista, de ser uma pessoa mais comunicadora e tudo mais. E hoje estou aqui. Olha aí. E aí eu lembro que depois que saiu esse episódio, eu mandei pra ela no Instagram, eu falei, Pro, olha só, falei de você e não sei o quê. Nossa, ela, tipo assim, rasgou. Nossa, Fernanda, que legal. Eu sempre falei que você tinha um pouco mais de, né, estreitamento, com comunicação. Que legal que você seguiu esse caminho. Muito legal de ver que você me citou em alguma coisa do tipo. Então, eu acho que essa realização, ela pode ser tardia, porque pode demorar um pouco, né? Às vezes não. Às vezes as crianças, hoje em dia, elas já encontram e já percebem
o valioso que o professor é. Mas, às vezes, não. Às vezes, a gente demora um pouco mais de tempo. Acho que, no caso aí da professora, 10 anos depois. Mas, depois de 10 anos, ela vê isso, ela ficou super agradecida. Eu tenho certeza que na casa dela falou, nossa, estou fazendo aquilo que vim ao mundo para fazer, Você sabe? vê, né? Tem uma frase popular que eu gosto muito que diz assim, o que um professor pode fazer? E a resposta é, no mínimo, a diferença. Total. Né? Que eu acho que faz mesmo. Tem professores que são... Mesmo os professores não muito marcantes, aqueles que foram fenomenais, eles deixaram no seu DNA alguma por exemplo, coisa. se você escreve bem, se você se organiza bem num texto, às vezes você não acreditou isso ao teu professor de gramática ou professora. Com certeza. Mas tá lá, né? Exato. Tá uma marquinha dela. Tá, obviamente que os professores mais assim, expansivos, Sim. né? Ou aqueles que te abraçaram no momento mais difícil. Porque professor é isso, né? Ele cuida do intelectual, mas ele cuida do emocional também. Sim. Às vezes ele é a única referência humana que... Eu ouvi isso de um educador tão importante, o Paulo Freire, né? O Paulo Freire disse que, infelizmente, muitas vezes é o professor ou a professora, né? No caso, ele tá falando da professora, a única pessoa que toca no outro ser humano ao longo de um dia inteiro. Né? Uma criança que fica o dia inteiro, né? Pra lá e pra cá e tal. Às vezes alguém que olha pra ela e põe a mão, parece uma bobagem, né? Mas é uma bobagem que tem um significado enorme, né, na vida de uma pessoa, saber que alguém olhou para ela. Sim. Né? Então, um abraço no momento de dor e tal, mas uma atenção, por exemplo. Uma criança vai falar uma coisa super legal e você para ouvir e faz o mundo parar para ouvir. Né? Então, o educador, ele é isso, né? Ele é essa pessoa que faz essa ponte. Sim, com certeza. Ó... Antes da gente ir pro nosso bônus aqui, porque a gente tá quase terminando, só trazendo um ganchinho sobre a carreira, sobre o currículo e sobre a pessoa se candidatar e se destacar, eu fiquei com essa dúvida hoje também no carro, pensando no mercado educacional de hoje. O que pesa mais? Um professor, né, que tem uma formação acadêmica ali de pós-graduação e tudo mais, ou uma experiência prática? Porque isso, a gente faz essas perguntas para todas as pessoas que vieram aqui, de RH e tudo mais, e sempre a experiência profissional, não só profissional, tipo, de ter uma experiência, que às vezes a pessoa não tem, né, às vezes é o primeiro emprego dela, mas uma soft skill, uma coisa assim, sempre é o mais importante, não que, né, estamos tirando a educação aqui, mas essa parte também é importante. Como é agora, pensando na parte do educador, do professor, como é que é para, por exemplo, você vai contratar um professor hoje? O que pesa mais pra você? Essa pós-graduação, porque na verdade a graduação ele já vai ter, mais ou menos ali, ou essa experiência profissional mais prática, sei lá, trabalhou num colégio ou trabalhou numa sala de aula específica, né? Eu acho que pode pesar igual. Tá. Né? Porque uma pessoa que não parou na graduação e buscou uma pós, mostra pra mim, que sou contratador, de que essa pessoa, ela tá em busca sempre de melhorar o que ela já é. Verdade. Ela não tá satisfeita com o que ela é. Né? Ou ela está satisfeita, mas ela quer ser o melhor que ela pode se apresentar. Da mesma maneira, a pessoa que tem uma experiência profissional, ela pode ter 20 anos de uma experiência ruim, né? Ou ser nova na educação, Sim. mas ter 3 anos de uma experiência muito intensa. Essa é uma fala do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, né? Você é uma professora que tem muitos anos de experiência, ou você é uma professora que tem muitas experiências boas nos anos em que viveu. Então, acho que é sempre complexo responder isso. Eu usaria um mix. Eu acho que uma pessoa que mostra que uma extensão universitária que está fazendo, legal. Um curso de formação, um grupo de estudos que está dentro, me mostra que é alguém que está interessado em ampliar não só o que já sabe fazer, como talvez aprender coisas novas. Legal. Isso é muito útil para um empregador. Com certeza. Da mesma maneira que, obviamente, que você não vai contratar para um cargo de pilar, assim, de sustentação, uma pessoa que tem novíssima, que você nunca ouviu falar, mas ela pode entrar dentro da instituição, né? Fazendo uma atividade como, por exemplo, professor assistente, e aí ela vai mostrando tudo isso pela experiência que ela vai adquirindo e também pela vontade de aprender, que ela pode rapidamente alçar. Então, entrar na educação não significa, daqui 5 anos eu viro professor titular. Não, você pode virar no ano seguinte. Sim. Né? Isso pode levar mais tempo, tal, mas para o contratador interessa ter alguém que está interessado no que está fazendo, né? Genuinamente, e que tem o que oferecer. E o que ele oferecer pode ser uma coisa muito recente, uma coisa de longa data. O que ele não pode é parar no tempo, né? Sim, eu acho que um equilíbrio é bom. O equilíbrio é bom. É bom.
Olha, a gente tá quase no fim. Não, agora de fato a gente tá quase no fim mesmo. Eu falei que era rápido, né? Ó, antes eu queria também aproveitar pra gente poder... A gente falou bastante sobre o Instituto Singularidades aqui, né? Tá. E eu sei que ele oferece cursos de pós-graduação voltado pra profissionais e educadores. Graduação também, legal. E eu queria que você me contasse um pouquinho agora que o Instituto faz parte do Grupo Cogna, eu queria que você me contasse como é que funciona, que tipo de cursos vocês têm, falasse um pouquinho da parte do Instituto, até para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre isso e poderem tipo, né, às vezes até procurar mais informações e tudo mais. Acho que a primeira coisa que eu posso falar é uma coisa talvez até inusitada de falar. É muito gostoso estudar no Singularidades. Ai, que legal. É um lugar de encontro entre pessoas. Nós temos como princípio que a gente não está formando aluno que vai virar professor. Pisou no Instituto Singularidades, você é professor, né? Apenas você vai ganhando mais experiência. Então, a gente trabalha quase de igual para igual com os nossos estudantes, né? No sentido de que a gente aposta que eles são profissionais já da educação e que eles são pessoas que podem discutir educação em um nível de qualidade muito boa. Então, é um curso que existe há quase 24 anos, né? Tem como princípio filosófico a educação pela prática com reflexão. Por isso que eu tenho que responder para você que as duas coisas ao mesmo tempo, porque é o que a gente acredita e é o que eu acredito muito. Eu tô lá há 13 anos, né? É um curso que tem um currículo muito atualizado. Então, nós temos um laboratório maker, só para você ter uma ideia, um laboratóriozão, assim, com todos os equipamentos que você pode imaginar. E a gente faz uma formação a gente tem formação na área artística, e para nós artes é música, é dança. A gente trabalha com componentes da psicologia, história. Eu sou um professor de matemática que trabalho a matemática em si, mas trabalho também a filosofia da matemática. Nosso currículo é um currículo integrado ao que há de mais moderno, assim, totalmente interdisciplinar. Entre os professores, nós juntamos áreas do conhecimento e trabalhamos projetos com os nossos alunos. Os nossos alunos fazem residência pedagógica. Nossa, legal. Né? A gente tem muitos bolsistas. Eu dou aula no meio do curso, né? No segundo ano. Metade da minha turma está empregada. Nossa, são educadores. Eles saíram das suas profissões de origem, muitos deles. Quem não tinha profissão virou professor e quem tinha profissão mudou de profissão, né? Tem a gente que entra e experimenta, vamos ver qual é que é, e nunca mais sai, porque acha que... E aí vai fazer uma pós. Sim. Vira professor do instituto, né? Nós temos... Nossa, eu tô querendo já. Nós temos uma professora da pós-graduação que é formada em pedagogia por nós, né? Então, nós temos professores da graduação formados por nós. Sim. Né? Então, para você ver que acho que é a coerência em instituição. Já me convenceu, né? Professor. Tá, já me convenceu, eu vou lá. E vou falar, hein? Tem muitos cursos bacanas para fazer para quem já é formado também. Tem um site, professor, pra gente poder colocar na descrição desse nosso vídeo? Acho que é www.institutosingularidades.com.br. Boa, vou deixar aqui na descrição, tá, gente? Pra vocês conseguirem olhar. Eu acho que é muito interessante, até porque é uma dica prática, né? Daquilo que a gente tava falando aqui hoje, né? A gente tem curso EAD, a gente tem curso semipresencial. Nossa, e a gente legal. Tem curso presencial de graduação em pedagogia, que é considerado um dos melhores cursos de formação do Brasil. Chique, tá, queridas? Chique. No último. Exato. Professor, agora acabou mesmo, tá, gente? É o nosso último quadro, que na verdade a gente faz uma brincadeira rápida aqui com os nossos entrevistados. A gente é tipo um de frente com Marília Gabriela, sabe? Aliás, precisamos de um nome pra esse quadro, hein? Eu acho que veio uma tradição aqui no nosso podcast. Então, gente, deixa aqui no comentário um nome muito legal pra esse quadro, tipo um bate-bola, sei lá. Pensem aí, a gente já pensou demais pra escrever o roteiro, tá? Deixem na sugestão que depois eu leio tudo e a gente volta no próximo episódio com alguns nomes pra gente votar, né? E aí a gente faz um exercício de algumas perguntas mais curtinhas, tipo um bate-bola mesmo, e você me responde, tá? Não precisa ser curto, porque eu sei, o professor vai conseguir, vai falar... Pode passar? Pode passar. Tá, aqui a gente pode fazer tudo. Então são 7 perguntinhas, bem tranquilo, tá? Tá Vamos bom. lá? Vamos lá. Vambora. Vai, ensino do futuro. Presencial, híbrido ou 100% online? Tudo ao mesmo tempo. Boa. Ferramenta tecnológica indispensável para os professores. Essa pode 3, vai. Essa pode? Pode. Ferramenta indispensável. Acho que primeira curiosidade. Alguém vai falar assim, mas isso não é uma ferramenta. É uma ferramenta. Concordo. Né? O que move a ciência, o que move as relações humanas, o que fez o homem sair da caverna, parar de ser coletor
e se tornar um produtor de conhecimento e tecnologia foi a curiosidade e a necessidade de resolver problemas. Com certeza. Né? Então só se resolve problemas quem sai da caixa. Exato, né? Concordo. Qual é a habilidade mais importante para o educador em 2025? Eu acho que a habilidade mais importante é a atenção e escuta atenta. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade multifacetada, extremamente informatizada, e que é muito bom, que bom que tem informações. Mas nós temos um público, como educadores, nós temos um público que precisa de alguém que diga a ele, que ajude ele a pensar no universo de tantas possibilidades, o que é bacana, o que é interessante, o que é ético. Né? Então, eu digo que a profissão do educador, que muita gente diz, vai morrer, né? Vai ser substituído pela tecnologia, nunca vai morrer. Né? Não vai porque o ser humano ainda vai ser muito necessário, um ser humano educador, né? Um ser humano ainda precisa de um ser humano, né? Exatamente. Agora me fala o seu aplicativo favorito para um conteúdo educacional. Assim... Se você falar, a gente vai pedir merchan pra empresa. Eu uso muitos, né? Eu sou leitor quanto mais de revistas de educação online. Legal. Então eu não vou falar nomes, porque eu acho que assim, acho que a minha ideia é que o educador saiba que ele tem, assim como o público dele tem pontes da onde procurar informações, o professor tem muitas também. Eu tenho feito, e eu considero assim, modéstia à parte, junto com a ajuda, claro, um uso bastante inteligente da EAD. Legal. Né? Que se torna para mim uma ferramenta bem poderosa, se bem utilizada, sabendo alimentar ela, sabendo educar ela, porque é ela que tem que ser educada pela gente, não ao contrário. Com certeza. Ser um leitor de multimídia, então... ler blog sem preconceito. Blog, meu Deus, se não for acadêmico... Acadêmico é ótimo, né? Nós que somos acadêmicos temos que ler coisas acadêmicas. Mas tem muita gente interessante que nunca pisou numa universidade e que é autodidata. Sim, e que fala muita coisa legal. São incríveis. E nós temos, assim, exemplos acadêmicos, né? Vários nomes de pessoas acadêmicas no Brasil que são referências pela sua experiência de vida e não pela experiência acadêmica. Não estou falando mal da academia, olha só, seja contraditório. Por favor. Mas o que eu estou dizendo assim, a minha busca de informação, ela é curiosa da mesma maneira que eu desejo que meus alunos sejam curiosos. Com certeza. Eu sou curioso por tudo. Tudo que lança de novo, alguém fala, é uma coisa boa, eu vou. Tá certo. Né? Se eu achar que não está adequado e tal, eu faço o filtro. O mesmo filtro que eu quero ensinar meu aluno a fazer. Eu tento ser coerente. Perfeito. O maior desafio do ensino à distância? São dois. Eu acho que um é a leitura. E eu não estou falando da leitura apenas da palavra escrita. Eu acho que a leitura com compreensão e interpretação. Por quê? Porque no EAD, você tem ferramentas que podem levar você a uma profundidade maior de conhecimento daquilo que você lê. E a leitura, quando eu falo a leitura visual, pode ser a leitura de uma imagem, a leitura de um vídeo. Leituras, né? Não só da leitura da palavra escrita. Mas você precisa acessar uma camada de conhecimento que vai além da superfície. As ferramentas geralmente oferecem, né? E muitas vezes os alunos negligenciam essas ferramentas. Verdade. Então, por exemplo, responder uma questão de xizinho é fácil. Eu posso fazer do UNT. Agora, ler com profundidade, buscar interpretar. Então, por exemplo, se você faz um curso online e você tem um tutor que te atende em horários, vá ao tutor. Né? Se você faz um curso híbrido, não menospreza o síncrono, né? Que é a aula online ao vivo, em detrimento apenas da aula síncrona. Então tem caminhos, né? O curso pode ser totalmente online, sem nenhum encontro síncrono nem presencial, e ele pode ser de excelente qualidade. Mas a excelência da qualidade depende muito do usuário da ferramenta. Concordo. Né? Então tem uma disciplina. Tudo bem, veio uma ferramenta que diz que eu não preciso ir todo dia das 7 às 10h30 estar na frente daquela tela como eu estaria se estivesse numa faculdade. No entanto, se eu deixo um mês passando, as tarefas se acumulando e tudo mais, eu estou sendo negligente com a minha própria formação. Então, se desejou fazer uma formação, leva a sério. Tá certo. Né? Tem muito mais a ver com a vontade e disponibilidade da pessoa, às vezes, do que a própria qualidade do que se oferece. Há muita qualidade e há, claro, de todos os tipos, né? Mas a qualidade depende do usuário também. O ser humano que está por trás do computador, né? Concordo. A gente já falou isso, mas eu quero reforçar. A melhor dica para quem quer começar a produzir conteúdo na internet? É ter conteúdo. Boa. É ler muito, é se informar muito. Não é necessariamente falar do diferente. Talvez é falar do que todo mundo fala, mas com um olhar mais profundo.
né? Se você for parar para pensar, ó, eu não sou muito de futebol, mas eu gosto de algumas pessoas que falam de futebol, né? Se você pegar uma comunicadora, um comunicador nessa área, por que você fica 1h30 às vezes assistindo um programa e uma pessoa fazendo um comentário de um jogo que acabou de acontecer? Se fosse para ela falar aquilo que você já sabe, o senso comum, você não estaria ouvindo. Você está lá porque você quer se informar muito mais, e você sabe que aquela pessoa tem um jeito que te agrada, aquela pessoa estudou aquele jeito. Né? Ela não foi lá, ela não é nem tudo é natural. Por exemplo, eu percebo que você, Fernanda, tem um jeito natural, mas você também buscou. Sim, com certeza. Né? Você estudou. A oratória lá que a gente estava falando. Exatamente, quer dizer, tudo bem que eu não acho, eu acho que metade é transpiração, que é aquilo que vem da pessoa, mas boa metade é aquilo que dedicação. você... É dedicação total. Concordo. Então, assim, você vai... Talvez você não se dê bem em termos de grandes públicos. Mas, por exemplo, se tiver um público pequeno, mas que te segue porque acha você incrível e escreve, né? Compartilha, mostra que está interagindo com você, às vezes é mais importante do que ter 10 mil visualizações. Sim, concordo né? com isso. Agora, é óbvio que seria muito bom ter 10 mil visualizações Adoraríamos. E milhares de anotações, mas isso mostra que você está acertando, né? O feedback... Ou errando também, né? Errando também. Né? Errar faz parte, Com né? certeza. Só erra quem... Como é que é? Erra só quem tenta, Só né? quem tenta. Mas eu acho isso, ter um bom conteúdo e ter uma... E assim, eu vou ser bem fora de... bem não em cima do muro, né? Eu acho que numa sociedade que se permite falar atrocidades, como a gente tem visto... Concordo. Eu gostaria de ter os comunicadores éticos, aqueles que falam coisas que vão para bem de uma sociedade. No geral, consegue analisar pontos de vista diferentes, ser educado com quem ele discorda, mas ser muito incisivo naquilo que ele acredita e que acha que as pessoas devem pensar. Eu também acho. Né? Então tenha posicionamento, não pode ser escorrega-sabonete. Eu gosto, né? eu gostei disso, hein? Foi muito bom. E agora uma palavra que resume o que é ser professor hoje em dia pra você. Eu acho que é uma aventura. Né? Muito é boa. uma grande aventura em todos os sentidos. Porque uma aventura pode ser muito boa. Pode. E pode ser muito ruim. Eu tenho vivido uma aventura muito boa na educação. Dou graças a Deus por estar nela. Ai, que bom, professor. É isso, gente. Acabou, eu falei pra você. É muito rápido, muito gente. Muito rápido. Muito gostoso também. Obrigado. Foi muito bom, professor. Obrigada mesmo. Foi demais ter você aqui hoje, contando um pouco pra gente sobre a sua trajetória, dando dicas. Eu acho que isso aqui... Vamos vender isso aqui, gente? Tá muito bom, sério. E eu até mesmo trazendo um pouco mais daquilo que eu falei no começo, Sim. de inspiração, de reflexão. Eu acho que educação, a gente fala assim sobre o mercado da educação, né? A coisa mais prática, mas eu acho que vem tudo que você falou aqui, frases que você falou, que é muito toca lá dentro, sabe? Tipo, olha, aquilo que você precisa querer, acreditar, entende? Então eu acho que isso foi muito importante aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço.